Sou a Karen Demarca, a gente está falando aqui direto de Viena, do Congresso Europeu de Diabetes. E a gente acabou de sair da Claude Bernard Lecture, que é a entrega do prêmio que foi feito para o Andrew Hatchley, que ele é da Universidade de Exeter, na Inglaterra, e ele falou sobre a medicina de precisão no diagnóstico do diabetes, tanto tipo 1 e tipo 2, e trouxe coisas interessantíssimas para a gente falar. Então, eu vou conversar com a Melanie Rodak, com a Flávia Maia, sobre essa apresentação que a gente assistiu. Melanie, fala um pouquinho do que você achou de mais interessante durante essa apresentação. Então, essa é uma área que está crescendo muito, porque cada vez mais as pessoas estão entendendo a importância da medicina de precisão em diagnosticar corretamente pessoas com diabetes para decidir sobre tratamentos mais adequados, tanto em pessoas que têm diabetes mais raros, quanto no diabetes que a gente vê comumente na nossa prática clínica. É o que eu vi que ele falou muito sobre a gente centrar realmente no paciente, entender toda a história clínica dele, que isso vai fazer muita diferença no nosso diagnóstico e nossa abordagem. Flávia, e você? O que você achou dessa aula? Eu achei bem interessante porque a gente pode falar tanto em pessoas que foram diagnosticadas de maneira errada, como tipo 1, como tipo 2 ou vice-versa, e isso muda a história do tratamento dessas pessoas. Eu achei bastante interessante também na parte que ele falou sobre os tipos diferentes de diabetes tipo 2, um diagnóstico, dependendo do perfil do paciente, você escolher qual a medicação antidiabética vai ser melhor, adequada. Ou um análogo de GLP, o inibidor de SGLT2, ou uma tiazolidinediona, dependendo do perfil do paciente, baseado no IMC, na idade do paciente, na época ou a idade que ele teve o diagnóstico de diabetes. Tudo isso ajudando a gente a escolher a melhor opção para aquele paciente. Achei bem interessante que ele colocou um gráfico, que ele colocou, por exemplo, que os inibidores da SGLT2 respondem melhor, às vezes, naqueles pacientes adultos mais jovens do que aqueles com mais idade. Assim como os agonistas de LP1 respondem melhor em mulheres. Foi super interessante isso. A gente tem falado bastante isso, inclusive nos casos de mulheres na menopausa, nessa fase da vida. E ele falou muito do diabetes neonatal e do diabetes com presença ou não de anticorpos, o que isso realmente muda na nossa interpretação. E falou também daquele tipo de MOD incerto, né? Que tem um diagnóstico ainda incerto. Achei interessante isso. Então, no começo da vida, é muito importante a gente pensar em casos mais raros de diabetes. É difícil ter diabetes tipo 1 no começo da vida, então é muito importante fazer o teste genético para o diagnóstico adequado e escolha de medicamentos, porque alguns tipos genéticos de diabetes no início da vida respondem muito bem a sulfonilureia. E olha que diferença tratar uma pessoa com sulfonilureia e uma criança ao invés de precisar de insulina, né? Isso é muita vantagem. Já para o diabetes em adulto jovem, ele falou bastante também da necessidade de você pensar em diabetes tipo 1, em diabetes monogênico, em todas as pessoas com diabetes em adulto jovem diagnosticado, fazer a dosagem de anticorpos, porque isso pode muito mudar o curso do que você vai escolher para o paciente. Você vai diagnosticar casos de diabetes tipo 1 que poderiam ser diagnosticados de forma inadequada, como tipo 2, e tratados de maneira incorreta. Pessoas com diabetes monogênico que você conseguiria detectar mais precocemente, poderia até evitar necessidade de insulina nessas pessoas. E é interessante que assim, a gente tem visto muito ultimamente pacientes adultos, né? Que a gente sempre dá adulto é diabetes tipo 2, e a gente tem visto muitos casos de diabetes tipo 1 diagnosticados já numa idade adulta, inclusive até mais velhos, né, 60, 70 anos, com diagnóstico de diabetes tipo 1 aparecendo nessa idade. E ele falou justamente de que grande parte dos casos de diabetes tipo 1 diagnosticados na idade adulta passam erroneamente classificados por muito tempo e demoram no início da insulina. Isso a gente sabe que pode trazer consequências sérias, né? Então assim, eu acho que o diagnóstico, diabetes a gente já sabe que é uma doença bastante complexa e ele mostrou o quanto complexo pode ser, o quanto que é importante, então, a gente poder ter o domínio de todos os tipos de diabetes, todas as formas de abertura de um quadro de diabetes, todos os tipos de formas de tratamento, e a gente não se acomodar. Então, a partir do momento que o paciente não está respondendo às suas estratégias terapêuticas, que você busque reclassificar esse paciente, talvez rever o diagnóstico desse paciente para você entrar com a terapia correta. Bom, obrigada, queria agradecer a presença das duas aqui. Vocês continuem seguindo aqui a SBEM para as próximas resumos de aulas.